Graça e paz, amados. Faz 1 ano e 2 meses que meu filho partiu, eu devolvi ele ao Senhor. E eu resolvi transformar essa dor em um blog onde eu vou contar suas memórias. É uma forma de eu aliviar o meu coração. É transformar a partida dele em um testemunho de vida. A Bíblia nos ensina, lá em Jó, né? Jó perdeu seus filhos de uma forma terrível. O quanto Jó foi fiel a Deus. E depois Deus retribuiu a Jó. Ele fala assim, né? Jó 1, 21. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O quão difícil é você dizer isso? O quão doloroso é você devolver um filho a Deus? Meu filho foi um sonho, um presente de Deus. Eu tive dificuldade para engravidar. Até fiz vários exames. O médico falou que eu só ia engravidar com inseminação. Mas 6 meses depois eu estava grávida. Porque meu filho foi um presente. Foi o melhor presente da minha vida. O quão feliz eu era. Eu sou, né? Porque eu sou mãe. Eu tenho 2. Um que mora com o Senhor e tem o Joaquim. O Lucas nasceu dia 8 de maio de 2009. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ver aquele rostinho. Ver ele chorar a primeira vez. Foi maravilhoso. Um presente que Deus me deu. E durante 14 anos que eu tive o Lucas do meu lado, eu não entendi o porquê. Mas eu tinha uma necessidade que eu não tenho com o Joaquim. De dizer o quanto que eu o amava. O quanto que o Lucas foi desejado. Eu dizia pra ele: Lucas, você é o meu presente de Deus. Deus me deu você de presente. Eu sou realizada por ser sua mãe. Então eu tinha essa necessidade. Hoje eu entendo por quê. Porque a vida dele era curta. Mas o Lucas, ele veio com uma doença congênita. É congênita que fala? Nem lembro mais os termos. Hereditária, passada de pai para filho. A anemia falciforme. É uma doença terrível. Ela não tem cura. Hoje tem com transplante de medula, mas não é alcançado a todos ainda. Eu não sei se já concluíram os estudos, mas o Joaquim fez o transplante, vai fazer 3 anos em setembro. Ele está ótimo, está curado. E o Lucas fez o transplante dia 15 a dia 16 de dezembro de 2014, né? Fez 1 ano. Ele fez dia 15, ele faleceu dia 16 de maio. E como foi difícil, gente, a partida do meu filho. Mas enfim. Meu sonho era ver meu filho curado, podendo andar, podendo ser uma criança que ele nunca foi. Liberta de dor, de hospital, de medicamento. Porque o Lucas tinha muita dor, ele sofreu muito. Desde os 3 anos ele fazia uso de medicamento crônicos para dor, morfina, Tramal. Ele tomava gabapentina para dor, porque ele teve um infarto ósseo na coluna. Ele tinha muita dor. Então ele tinha que tomar esses medicamentos muito fortes. E desde os... ele teve desgaste na cabeça do fêmur com 11 anos e piorou. Ele estava andando de muleta no último ano. Então imagina uma criança de 14 anos andando de muleta e ele ia ter que fazer o transplante, pôr uma prótese no quadril. Então ele estava muito triste. E o transplante era a nossa esperança de ver o Lucas curado. Mas não é como nós queremos, né? Ele já tinha um destino traçado por Deus, desde quando ele veio ao mundo, que no dia 16 de maio ele ia descansar. De março, perdão. Quando a gente foi fazer o transplante do Lucas, esse transplante ainda é estudo. O Joaquim, ele ganhou a medicação, que é a tiotepa, foi doada para uma outra mãe.
A gente é muito grato. A do Lucas, eu tinha que comprar, custava 20 mil e eu não tinha esse dinheiro. E eu fiz a vaquinha. Mas eu não consegui. Então um dia, na consulta do Lucas, eu tava sentada assim na cadeirinha de frente pro consultório da médica e eu falei pra Deus, meu Deus, hoje eu vou entrar na sala dessa médica e vou falar pra ela cancelar o transplante porque eu não tenho condições de comprar um medicamento. Então eu vou aguardar até a conclusão dos estudos e quando o SUS liberar esse medicamento, porque ainda faltava algumas coisas para concluir, a gente faz o transplante. E assim que eu terminei de falar, a médica me chamou. Cris, eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Eu, qual? O Lucas ganhou a medicação. Eu, como assim? A doutora Alessandra acabou de me mandar mensagem dizendo que o Lucas ganhou a medicação. Eu falei, meu Deus, obrigado, Senhor. Então era para acontecer isso. Aí o Lucas internou em novembro. Ele tinha que fazer uma ressonância, mais alguns exames. Então ele internou dia 29 de novembro, se eu não me engano. E dia 2 de dezembro. Não, e uma semana depois. Ele internou no domingo. Na outra semana, para terminar os exames, na outra semana, na segunda-feira, ele ia passar o Hikma, que é o catéter de via de duas vias, né? Porque ele tinha um Portiocart, mas ele ia trocar esse catéter. Na segunda, na terça, começava as químio. No meio da semana eu tive uma crise de ansiedade, não consegui ficar com o Lucas no hospital. Olha só, como Deus prepara tudo certinho. Por quê? Eu não entendia, né? Eu falei, mas eu não consigo ficar com meu filho no hospital. Mas Deus estava já cuidando de mim. Vocês vão entender. Fica aí, vocês vão entender. E eu tive essa crise de ansiedade e larguei o Lucas sozinho no hospital, 5 horas da manhã. Peguei minha bolsa, não falei com ninguém, vim embora, que nem uma doida. Peguei metrô, ônibus pra chegar aqui em casa. O hospital tá lá nas clínicas, no metrô Sumaré, e eu moro na zona leste de São Paulo, né? Mais de 1 hora pra chegar aqui em casa. Eu tentei ligar pro meu marido, tentei ligar pra minha mãe, não conseguia falar com ninguém. E desesperada, saí que nem uma doida, cheguei aqui em casa, mãe vai ficar com o Lucas no hospital, o que que foi? Eu tive uma crise assim, assado. Ela foi, aí meu marido ficou pra cuidar de mim. Eu tentei passar com psiquiatra pelo SUS, não consegui. Eu tinha que passar primeiro com psicólogo, depois de entrar numa fila. Eu só ia conseguir vaga para passar com psiquiatra em março. E nisso meu tio me ajudou, pagou uma consulta para mim. Eu passei com o psiquiatra, comecei a tomar um medicamento. Aí eu tive uma reunião com os médicos, né? Para decidir se ia cancelar ou não o transplante. Aí eu falei pra médica, eu vou conversar com o Lucas, dependendo do que o Lucas decidir, a gente continua ou não. Aí eu falei, até porque o Lucas tem que assinar, né? Ele já tem 14 anos. Eu falei, ok. Aí eu tinha conversado com a minha tia, com a minha mãe, eu falei, se caso continuar o transplante, vocês podem revisar com ele até eu ter condições de ir, porque tem que esperar o medicamento, né, agir no seu corpo, que é mais de 15 dias. E minha tia falou tudo bem, minha mãe também, então eles iam revezar, né? Eles iam ficar 5 dias cada um, até eu conseguir ir. Então ficava minha tia 5 dias, minha mãe 5, meu marido, assim foi. Aí eu conversei com o Lucas, ele falou quem ia ficar com ele no hospital. Eu falei a tia Dira, a vovó e o papai. Ele falou, tudo bem, vamos continuar. E assim foi. No dia 15 de dezembro, o Lucas recebeu a nova medula. Eu fui ficar com ele no hospital, mas eu não consegui ficar muito tempo. Eu tomei o Rivotril para poder ficar ali com ele. Muitas pessoas me criticavam porque eu não conseguia ficar com meu filho no hospital, mas eu não conseguia ficar com ele. Eu não conseguia ficar ali, eu não sei explicar. As crises de ansiedade você não tem como te explicar, eu não consigo por isso. Eu passo mal, me sufoca, como se o hospital inteiro tivesse caindo em cima de mim. Eu não consigo ficar no hospital. Fui muito criticada. E eu falava com meu filho todas as noites, pedia perdão. Mas, e ele entendia, até que eu consegui ficar com ele. Eu comecei a ficar com ele no dia 23 de dezembro. Aí eu passei a ficar com o Lucas no hospital. Eu conseguia ficar 4 dias. Aí eu ligava pro meu marido, vem que eu não consigo mais. Às vezes eu conseguia ficar 5 dias.
Aí eu me dava uma doida, eu começava assim, na hora que me dava as crises, eu subia e descia as escadas que nem uma doida, pra lá e pra cá, até aquela ansiedade melhorando, até o Rivotril fazer efeito, mas tinha hora que eu não conseguia mesmo, eu falava, vem que não dá mais. Então ele vinha e ficava com o Lucas. Nesse decorrer, né, desse tempo, o Lucas começou a ter pioras. Eu não deixava o Lucas ver que eu estava passando mal. Eu mostrava pra ele que eu estava muito bem, pra ele não ter nenhuma reação. Eu falava, agora o papai vai vir ficar um pouco com você, a mamãe vai pra casa descansar um pouco, tá bom? Ele, tá bom, mamãe. E o Lucas começou a ter algumas complicações, ele teve sangramento no intestino, teve várias complicações. Porque eu falo, né, que Deus cuida de cada detalhe. A minha crise de ansiedade, se eu não tivesse tido essa crise, hoje eu estaria me culpando porque eu continuei o transplante. E nessa crise de ansiedade, eu tive a oportunidade de falar pro Lucas, você quer continuar ou não? Então, ele decidiu continuar. Então, ele era um detalhe que Deus estava cuidando para que hoje eu não tivesse essa culpa. Muitas mães carregam essa culpa. Porque eu continuei, porque eu não parei. Então Deus, o amor de Deus comigo, assim, Ele me cuidou de mim em cada momento, em cada detalhe. E eu sempre com muita fé, muita esperança, clamando ao Senhor para salvar meu filho. Até que, se eu não me engano, foi dia 12 de fevereiro, era dia 11, dia 12, meu esposo estava com ele, né, que eu passava a semana com o Lucas no hospital e ele passava os finais de semana. Aí ele me ligou de madrugada, Cris, o Lucas piorou e ele tá descendo pra UTI. Aí eu falei, tá bom, amanhã cedo eu tô aí. A minha oração foi, Lucas, não parte sem a mamãe estar no hospital. Olha. E eu passei a madrugada inteira orando, filho, espera a mamãe chegar, espera a mamãe chegar. Até que eu fui pro hospital, troquei com meu esposo, né? Porque não podia ficar 2 pessoas na UTI, meu esposo veio pra casa e eu fiquei com ele. A segunda-feira foi terrível, o Lucas muito mal, com muito desconforto. E os médicos discutindo se iam entubar ou não, porque eles precisam ver a evolução e intubação é o último momento. Desculpa, voltei. Assim, a segunda-feira foi muito difícil até que entubaram o Lucas, né? Ele teve uma noite tranquila. O terceiro dia também. A terça-feira, a manhã foi tranquila. Mas à tarde o Lucas começou a ter sangramento pela boca. Tava sentada na poltrona, aí eu escutava bluf, bluf, um barulho assim, bluf. Que eu fui ver saindo muito sangue pelo nariz, pela boca do Lucas. Eu chamei a enfermeira. A enfermeira, mãe, vai dar uma voltinha, né? Aí os médicos entraram no quarto, né? Assim, sei que era umas 3 e pouco, quando foi mais de quase 6 horas mais ou menos, a médica me chamou. Mãe, olha, tá difícil fazer o Lucas voltar. Os batimentos dele caiu, a pressão caiu, tá difícil fazer subir. A gente tá tentando de tudo. Se despede do Lucas, fala pra ele ter uma partida tranquila. Foi um choque pra mim. Mas eu entendi a médica. Foi uma atitude muito nobre dela, porque ela me deu a oportunidade de me despedir do meu filho. Mas ali ainda não era o momento, mas a gente teve esse momento. E ela me permitiu chamar alguns parentes. Aí foram lá, se despediram do Lucas, a gente fez uma oração. E graças a Deus o Lucas não partiu naquele momento. Conseguiram fazer ele voltar. Mas eu achei de muito nobre da parte dela. Aí depois o Lucas, né, ficou calma e sedaram o Lucas, induziram o coma nele, né? Optaram pela indução do coma. Porque até então o Lucas só estava entubado e sedado, ele não estava em coma, mas a partir deste momento eles induziram o coma para poupar as forças do Lucas, né? E assim foi durante alguns dias. Quando foi na última semana, eu comecei a sentir que o Lucas ia partir mesmo.
Não, mas antes disso, voltando, né? Antes disso eu começava... O Lucas ficou 30 dias na UTI e 30 dias a minha oração. Como foi a minha oração? Eu orava assim. Peguei a mão do Lucas, fazia massagem nele. Enquanto que eu fazia massagem na mãozinha dele, eu falava: filho, meu bem, você tá entrando em audiência com Deus. Deus é o juiz e Jesus é o seu advogado. Meu filho, segura na mão de Jesus. Ele vai advogar a sua causa. E a mamãe tá na sala de espera. Eu vou aceitar a sentença. O que você e Deus decidir, eu vou aceitar. Eu vou ficar bem. E assim foi durante todos esses dias que o Lucas ficou na UTI. Essa era a minha oração. Meu filho, você entrou em audiência com Deus, Jesus é seu advogado e a mamãe está na sala de espera. E eu vou aceitar a sentença. Na última semana, eu senti assim que o Lucas ia partir. Eu senti. Um dia, eu tava deitada na poltrona, acabei adormecendo, porque você não dorme no hospital, né? Mas eu acabei dando aquele cochilo. E eu sonhei que o Lucas estava acordado, sentado na cama, conversando com as enfermeiras, sem o tubo, sorrindo, cabeludo. Ele tava cabeludo, né? Falei, o cabelo dele vai cair mesmo. Mas no transplante o cabelo dele já tinha caído, mas no meu sonho ele tava cabeludo. Sorrindo. Eu acordei assustado, olhei e falei, mas o Lucas ainda tá ali, né? Mas não entendi. No outro dia, num desses meus cochilos, eu ouvi uma voz. Você quer que eu acordo ele? Eu desperto ele pra ele conversar com você. Você quer? Eu desperto ele. Ele tava em coma induzido. Era mais ou menos 1h da tarde. A enfermeira Kelly desceu pra ver ele, ver como ele tava. Aí eu conversando com ela, Cris, olha. Aí eu olhei e ele tava assim, mexendo a cabecinha, né? Ele com o tubo, o olho dele tava tampado, mas ele assim. E o filho, você acordou. Você tá entendendo a mamãe? Se você estiver atendendo a mamãe, você aperta a mãozinha da mãe. E ele apertou a minha mão. Aí o filho, você tá querendo descansar, né? Filho, a mamãe vai ficar bem. A mamãe te ama muito, meu amor. Segura na mão de Jesus. Você vai ficar bem. Eu tô aqui do seu lado. E ele apertava a minha mãozinha como quem estivesse entendendo. Foi muito emocionante, assim, eu lembro dele apertando a minha mãozinha. Minha mãozona. E eu falei pra médica, chamei ela, falei, doutora Cibele, o Lucas despertou e ele quer descansar. Ela, não, tudo bem, eu te entendo. Porque a gente tinha essa troca. Eu conversava com ela e eu falava pra ela, eu falava assim, se um dia você tiver que me perguntar se quer que reanima, assim, por favor, não me pergunte que eu não tenho essa estrutura. Eu confio em vocês, o que vocês decidirem eu aceito. E ela agradecia pela confiança que eu tinha, porque eu confiava demais nos médicos ali, eles são maravilhosos, são ótimos profissionais. O Lucas estava, apesar de ser um hospital do SUS, o Lucas estava tendo o melhor atendimento, os melhores médicos. Ele estava sendo muito bem assistido e eles tentaram tudo o que eles puderam. Todos os recursos que eles puderam, o Lucas teve. Quando foi alguns dias depois, eu senti o espírito do Lucas me abraçando. Eu senti o Lucas passando a mão na minha cabeça, como se estivesse se despedindo de mim. Isso acho que foi na quarta-feira. Eu senti o abraço do Lucas, eu me senti um calor, assim, do Lucas me abraçando. Nesse dia, assim, eu sempre pingava o colíriozinho no olho do Lucas, né? Porque como ele tá em coma, o olho não fecha. Então a retina fica um pouquinho pra fora e tal. E você tem que pingar pra lubrificar e não ter problema. E eu pingava aquele colírio e o olhinho dele, a retina mexia. Nesse dia eu pinguei o colírio
E o olho não mexeu. E não tinha mais o brilho. Era um olho opaco. E eu olhei assim e falei, o Lucas não tá mais aqui. Na sexta-feira eu conversei com a médica. Aí eu falei, doutora, o que tá segurando meu filho nesse mundo é os medicamentos? Ela falou, é. Eu, por favor, deixa meu filho descansar. Ela falou, mãe, a gente já teve 3 reuniões essa semana. Eu ia vir até conversar com você. A gente já tentou de tudo. De tudo. Mas infelizmente não tem mais o que fazer. A gente vai pausar os medicamentos. Eu falei, por favor, pause, deixa meu filho descansar. E ela falou, eu não vou tirar a sedação para ele não ter desconforto e nem tirar o ventilador. A gente só vai pausar a noradrenalina, que é a nora que faz a pressão subir. A pressão dele estava 6 por alguma coisa, eu não lembro. Quando pausou, começou a oscilar, subir e descer. E foi assim a sexta-feira. Meu esposo não aceitava que ele ia partir. Ele tinha até ido lá, pegou um olhinho, levou para ungir ele, orou, mas veio embora, ele não aceitava. A gente passou, aí a irmã da minha tia foi ficar comigo, a esposa do meu tio, né? A irmã dela foi ficar comigo no hospital, ela passou comigo a madrugada no hospital. E eu muito mal, arrasada, mas eu falei, eu vou aceitar. Quando foi no sábado, eu falei, filho, um detalhe importante. Nosso quarto era muito abençoado. E os médicos sempre iam lá se refugiar. Eles falavam assim, eu encontro paz nesse quarto. E 2 dias antes, todas as enfermeiras entravam no quarto para se despedir do Lucas. E nessa madrugada, a enfermeira-chefe entrou, ela ficou olhando assim, mãe, eu queria agradecer por você permitir eu cuidar do seu filho. Vocês são pessoas especiais. Eu senti uma paz quando eu entro nesse leito, porque como o Lucas fez o transplante, a gente estava no leito de vidro, isolado, né, na UTI. Ela falava, eu sinto uma paz. É tão bom entrar aqui. Vocês são especiais. Você e o Lucas é muito especial. E ela ficou olhando assim. Ela falou, ele tá só esperando alguém para poder se despedir, para partir. Aí eu liguei pro meu filho, falei, Kim, não falei pra ele isso, né? Mas falei assim, Kim, fala pro Lucas dormir, hoje o Lucas tá agitado, ele não quer dormir. Fala que você vai ficar bem, que você ama ele. Aí ele falou assim, o cabeça de pamonha, que eles chamavam assim, vai dormir, cabeça de pamonha. A mamãe tá falando que você tá muito agitado. Eu tô bem, viu, Lucas? Eu vou ficar bem. Irmão, eu te amo muito, tô te esperando, tô com saudade de você. E assim foi a madrugada, mas o Lucas continuou agitado. 7 horas da manhã eu liguei pro meu marido e falei, vem pro hospital, porque o Lucas só tá esperando você pra partir. E ele foi. Ele chegou lá umas 10 horas da manhã e a gente ficou lá do ladinho do Lucas. Até que de repente eu senti uma necessidade de sentar na cama do Lucas com ele. Aí eu deitei assim, né, pertinho dele na cama do leito do hospital. Aconcheguei ele no meu colo. Eu não podia mexer muito porque ele estava entubado. E comecei a fazer carinho nele. E de repente, assim, meu marido falou assim, nossa, o aparelho ficou doido, começou a... Eu falei, mexe no dedinho que deve ter soltado, mas ficou lá uns negócios muito doidos. E o médico entrou. Fez exames para constatar a hora da morte. 12h. Do dia 16 de março, meu bebê partiu. Mas o mais sobrenatural de tudo é que eu não fiquei triste. Deus me pegou no colo naquele momento. Eu me senti... Quando você recebe aquele abraço que acalma a sua alma, eu me senti abraçado pelo próprio Deus. Como se ele estivesse me pegando no colo e me acalmando.
eu me senti protegida, amada. Eu entrei em êxtase. O que eu posso dizer é isso. Eu tinha uma paz tão grande dentro do meu coração que eu entrei em êxtase. Eu não senti revolta, tristeza. Eu sentia uma paz muito boa. Deus me consolou em todos os momentos. Era uma paz tão boa aquele momento. E assim foi durante o dia inteiro que a gente ficou ali no SVO para a liberação do corpo. No domingo que ele foi enterrado, cremado, eu não senti assim, sabe, desespero. Eu senti uma paz muito boa. Eu sentia que meu filho estava curado, estava liberto desse mundo, que ele estava com Deus. E é assim que eu me sinto ainda hoje. Saudade, eu tenho muita saudade do meu filho, muita saudade do meu filho. A saudade dele me mata por dentro, me corrói. Mas a paz que eu sinto, assim, o amor de Deus, ele é tão poderoso que ele me acalma. E eu entendo que chegou o momento da partida do Lucas. Os dias após o falecimento do Lucas, eu fiquei uma semana deitada. Não queria nada. Mas eu olhava pro meu filho, o Joaquim, ele só tinha 10 anos, perdeu o irmão. Na época ele tinha 9. E eu falava, como é difícil, né, pra ele também. No dia que o Lucas partiu, que seu coração parou, o meu também parou. O meu coração ali parou. Mas Deus me deu a força para continuar. O amor de Deus por mim, pelo meu filho, é tão grande que me deu forças para continuar. E eu só conseguia sentir essa paz. E eu fiquei uma semana deitada, que é normal, você perder um filho, você não vai sair pulando, dançando. Mas eu falei, eu não posso me abater e me entregar, porque eu falei que eu ia aceitar a sentença. Se lembra da minha oração? Eu vou aceitar o que você e Deus decidir, meu filho, e eu vou ficar bem. E foi o que eu fiz. Todos os dias eu penso no Lucas, todos os dias. É uma dor imensa, saudade. Eu queria que meu filho estivesse aqui comigo, eu queria ver meu filho crescer. Mas não era o que ele e Deus queria. Não era. O plano de Deus não era esse. O plano de Deus é que o Lucas vivesse até o dia 16 de março de 2024. Então hoje eu continuo vivendo com a dor da saudade, com o peito dilacerado, mas com a certeza que meu filho foi salvo e está do lado do Senhor. É fácil? Não, não é fácil. Mas você tem que ter essa certeza que seu filho está salvo, esse autocontrole. A minha patroa fala que isso é controle emocional. Porque eu falo assim, será que eu sou tão bruta, né? Porque eu vejo outras mães desesperadas. Ela falou, não. Eu vejo muito de você, Cris, o controle emocional e principalmente o Espírito Santo de Deus. Quando a gente confia em Deus, não que eu seja merecedora, eu não sou merecedora, eu sou uma pecadora, eu sou falha, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso ter intimidade com Deus. Mas Deus me ama tanto, não que eu mereça, eu não sou merecedora. Porque se eu for olhar pra mim, eu vou falar, você não merece. Mas Deus, Ele me ama tanto, tanto, tanto. Pela sua misericórdia, Ele tem me sustentado. E tem deixado o seu Espírito Santo Consolador ao meu lado para me consolar. Para que eu possa continuar em pé. Que eu possa continuar cuidando do meu filho Joaquim, que hoje está com 10 anos. E sente muita falta do irmão. Muita falta. Eu vou contar para vocês como tem sido essa dor de luto, como eu tenho enfrentado, como eu tenho agido para poder cuidar do Joaquim, porque eu tenho ele e ele precisa de mim.
Eu tenho buscado muito a Deus. Eu tenho que buscar mais, porque eu sou falha. Eu preciso buscar mais a Deus. Então essa é a minha mensagem para você. Confie no Senhor. Porque nossos filhos não é nosso, ele não nos pertence. Ele é emprestado. Deus nos emprestou com uma data e um horário de volta. Pode ser depois de você, ou pode ser antes, como foi o meu filho. Mas eu sou grata, porque eu tive o privilégio de ser mãe do Lucas. Eu tive o privilégio de ser mãe, porque através do Lucas eu me tornei mãe. Olha que privilégio, ser mãe. Ser mãe é um dom, uma dádiva de Deus, uma dádiva maravilhosa. E é isso. Que o Espírito Santo de Deus possa consolar cada uma de vocês que perderam seus filhos. Essa dor, ela não passa. Mas o Espírito Santo de Deus nos consola para que a gente possa viver cada dia com essa dor, mas sobrevivendo, vivendo da melhor forma possível, dentro do que nós podemos, dentro de um quadro da perda de um filho. Não sou melhor do que ninguém, pelo contrário. Eu preciso muito de forças todos os dias, mas é Deus que tem me sustentado. Porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu não estaria aqui dando esse testemunho. E é isso, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Confie no Senhor. E o demais tudo Ele fará. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. Amém?